Discussão nessa reunião dos BRICS, o presidente Lula confirmou a criação de uma moeda comum para as negociações entre os países integrantes do bloco. A repórter Soraya Lawande traz os detalhes. Já há alguma previsão, Soraya, de como que essa moeda poderia ser implementada e quando? Tiago, por enquanto ainda não, viu? Durante a coletiva de imprensa, durante a participação brasileira na cúpula dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não tem pressa e que a criação dessa moeda ainda levará tempo, Nas palavras dele, eles criaram, a ideia é criar uma moeda, então, para facilitar a vida das pessoas, mas não querem ter pressa, até porque não é uma coisa simples de se fazer. Ainda de acordo com o presidente, a área econômica de cada país membro fará estudos para apresentarem propostas na próxima reunião dos BRICS, que acontecerá no ano que vem na Rússia. Durante a plenária, Lula também falou que a criação dessa moeda, então, servirá para transações comerciais e investimentos entre os países membros do BRICS e que aumenta as condições de pagamento, reduzindo, portanto, as vulnerabilidades. Ele também afirmou que o interesse de outros países em se juntar ao BRICS demonstra a relevância crescente do bloco. A gente separou um trecho dessa fala do presidente durante essa coletiva em que ele fala dessa criação dessa nova moeda. Vamos ouvir. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Então, nós resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas. E nós não queremos pressa, porque não é uma coisa simples de fazer. O que nós decidimos com muita maturidade foi garantir que a área econômica dos países dos BRICS estudem durante todo esse ano para que na próxima reunião dos BRICS, que será na Rússia, a gente apresente uma solução para saber se nós vamos estar de consenso ou não. Em abril deste ano, Lula já tinha demonstrado esse interesse favorável à criação de uma moeda de negociação entre os países membros do bloco econômico que o Brasil participa e até chegou a fazer menção do euro que foi criado pelos europeus. A ideia, portanto, é de se criar uma unidade de referência que já é chamada informalmente de R5 para facilitar o comércio entre os países do grupo com moedas locais. Ainda uma discussão inicial, não é, Soraya? A gente continua acompanhando. Você ainda vai voltar aqui no Jornal da Manhã. Agora, gerando os nossos comentaristas, conosco também, o Beraldo também participando com a gente. Daqui a pouco a Amanda também participa. Beraldo, a questão é não só a viabilidade, mas qual a vantagem de se negociar não em dólar? Tiago, olha, é curioso você ouvir o Lula falar sobre a criação de uma moeda. Logo ele que, primeiro, indicou a Dilma Rousseff, que sofreu o processo de impeachment depois de colocar o Brasil numa situação econômica lamentável. Ela vai presidir o Banco dos BRICS no governo Lula, e Lula que apoia o ministro da Economia da Argentina, a Argentina que está com a economia completamente destruída. Lula acha que quem tem que ser o próximo presidente da Argentina é justamente o ministro da Economia. Então Lula já dá demonstrações que economia não é o forte dele, que quando ele fala sobre economia, geralmente está falando besteira. Essa criação de uma moeda única, isso é uma ficção, porque a vida real é muito diferente. A vida real que existe hoje no mundo exige que a China e a Rússia possam fazer transações comerciais em moeda que não seja o dólar, porque a Rússia está sofrendo sanções. Só que não é tão simples assim você migrar os negócios para o yuan, por exemplo, porque todo o mercado financeiro, as operações de hedge, os contratos que muitas vezes regem preços de commodities, eles são negociados em dólar. Então há uma complexidade por trás. Isso não é simples. Vai demandar todo um trabalho para entender como é que uma nova força geopolítica pode colocar uma moeda de referência, não vou nem dizer uma moeda única, mas uma moeda de referência que não seja o dólar ou mesmo o euro, para poder fazer as suas transações comerciais. Só que isso tem a ver com um jogo muito maior, que não é o jogo que Lula está ali sentando na dianteira. Amanda Klein também conosco. Amanda, bem-vinda, bom dia para você. Sobre essa criação, essa defesa de criação de uma moeda única no contexto do BRICS, economia não é o forte de Lula, como diz o Beraldo?
Oi, Lívia, bom dia ao Beraldo, ao Thiago, bom dia à nossa audiência da Jovem Pan. Lívia, essa não é uma demanda apenas do Lula, é uma demanda da China, de outros países que participam do BRICS. Eu acho interessante que os dois dos candidatos da direita e centro-direita na Argentina, o Javier Milei e a Patrícia Bullrich, rejeitem a possibilidade de fazer parte de um bloco, né, um bloco econômico e um bloco que tem uma relevância política cada vez maior e que seria interessante para a Argentina. O Beraldo tocou, por exemplo, no banco do BRICS. Imagine hoje a Argentina, que é dependente há décadas, refém do FMI. Hoje mesmo eu fiz um exercício só para entrar aqui no Clarim, ver qual era a principal manchete. A principal manchete são as demandas que o FMI exige, as exigências duras que ele faz para a economia argentina. Subir tarifas, cortar gastos. Imagine você ter uma outra opção de banco de desenvolvimento, de empréstimos, eventualmente, que é o banco do BRICS. Essa seria... até negociar numa moeda comum para a economia argentina, que é uma economia excessivamente dependente do dólar, que tem uma hiperinflação, que tem uma dificuldade muito grande em fazer transações comerciais e, por isso, até essa ideia do Lula e de outros países de transacionarem, de fazerem transações numa moeda alternativa ao dólar. Então, para a Argentina, pode ser vantajoso participar de um bloco como os BRICS. No entanto, o Javier Milei tem propostas esdrúxulas, absurdas, como, por exemplo, a dolarização da economia e fechar o Banco Central. Aí eu quero saber qual seria como é que a Argentina comandaria a sua economia. Ela perderia completamente o controle sobre a sua própria economia, perderia de alguma forma a própria soberania. Então, veja que são ideias que para a Argentina seria uma ideia interessante agora, fazer parte do BRICS, não que eu acho que seja interessante o BRICS se expandir tanto assim, é interessante para a China e para a Rússia e não para o Brasil, mas para a Argentina acho que certamente representaria um ganho.